Tradicionalíssima corrida de reis, direto de Cuiabá. Marcelo Correge, conta pra gente. Bom dia, Luciana. Bom dia, Cristiane. Bom dia você ligado no Esporte Espetacular. A Manhã Esportiva da Globo começa com a prova de rua mais tradicional da região centro-oeste do Brasil. A Corrida de Reis em sua 27ª edição. Você vê imagens da cidade de Cuiabá. Essa corrida muito tradicional que começa no município de Várzea Grande e ali da ponte Sérgio Mota, que a gente já viu nas imagens, aí imagens do Pantanal, Mato Grossense, já passaram também imagens da Chapada dos Guimarães, as belezas naturais do estado do Mato Grosso e aí a ponte Sérgio Mota, que liga os municípios de Várzea Grande e Cuiabá. Cuiabá, capital do Mato Grosso. E aí a participação popular, 10 mil inscritos nessa prova. O reizinho, a mascote da Corrida de Reis com a sua coroinha ali fazendo festa. E muita, mas muita gente participando dessa prova, que é muito tradicional na região centro-oeste do Brasil. 10 mil inscritos, um número bastante impressionante para uma prova como essa. E aí a largada do pelotão de elite feminino. As mulheres largaram já há algum tempo, estão na parte final da corrida, mas aí a gente acompanha as imagens recuperadas da largada feminina. Lauter Nogueira, 37 atletas de elite no pelotão feminino, uma prova mais forte nesse ano. Bom dia. Bom dia, Correge. Mais forte mesmo. As atletas, para variar o duelo África-Brasil, né? As atletas brasileiras, as duas melhores brasileiras no final do ano, inclusive nação silvestre, a Simone Alves da Silva e a Cruz Nonato estão na prova, Fabiana Cristina da Silva e as atletas da África também, as representantes da África também na prova, correndo forte, como foi durante o ano inteiro. A gente ainda acompanha imagens da prova feminina, que começou, e aí agora imagens dessa participação popular muito grande, fazendo muito calor na capital do Mato Grosso, umidade relativa do ar bastante alta. E quando se tem esse tipo de condição, qual é a preparação que esses corredores de fim de semana, corredores amadores, têm que fazer, Laura? A grande preocupação é se hidratar. Antes, durante, fundamental para sobrevivência na prova e também depois na recuperação, né? Isso é fundamental. E o tipo de alimentação? Porque se a prova começa um pouco mais cedo, o atleta precisa se alimentar mais cedo também e leve, né? Precisa acordar um pouco mais cedo também, não adianta acordar em cima da prova que ele vai estar muito mole. Aí a largada masculina, também pelotão forte de atletas da África, atletas brasileiros também pontuando bem. Vai ser um duelo sensacional no masculino também. Então os atletas têm que acordar um pouco mais cedo, se alimentar de uma forma mais frugal, mais leve, porque já tem a largada da prova, então eles não podem também exagerar. E é curioso que os corredores amadores largam junto com o pelotão de elite masculino e vem ali, tentam aparecer de qualquer forma nas imagens, dão tchau para as câmeras, tudo bem, galera? Tudo bem, tudo calmo. E tentam chegar perto do pelotão de elite, mas é claro que isso dura muito pouquinho. E os atletas de ponta, como o Marco Joseph, bicampeão da prova, campeão em 2009 e campeão em 2010, atleta da Tanzânia, já saiu na frente com o número 14, também acompanhado por alguns atletas brasileiros que podem surpreender nessa prova, principalmente Frank Caldeira, Clodoaldo Gomes da Silva e o Paulo Alves dos Santos também. Dá para colocar esses três atletas talvez como os principais adversários brasileiros dos atletas africanos. Aí mais a participação, olha, apareceu o Jason ali da sexta-feira 13, não pode assustar o pessoal que está correndo na prova, porque afinal de contas são 10 mil metros, 10 quilômetros, é uma prova para o padrão de rua um pouco mais curta do que a meia maratona, do que a maratona de 42 quilômetros que as pessoas estão acostumadas a assistir, mas é uma prova longa para quem não está tão acostumado assim a correr, né, Laura? É uma distância tradicional, os 10 quilômetros, no mundo inteiro tem grandes provas, e é interessante notar, tem 10 mil participantes, um participante para cada metro de prova, né? É interessante, fora daquele eixo das capitais tem grandes provas, com um número de participantes grande realmente, a gente nota que Cuiabá colocou 10 mil participantes na prova. E aí as primeiras imagens já do início da prova masculina, o Paulo Alves dos Santos passando à frente e os atletas africanos vindo atrás. O Marco Joseph, o Barnabas Kiplagat Kosgei e o Mark Korir. Esses dois últimos atletas do Quênia, que é um país que tem muita tradição de bons resultados nas provas de rua aqui no Brasil. E como está quente, você pode notar que os atletas estão respeitando mais, tirando o Paulo Alves, que está ditando um ritmo forte para o clima atual lá, eles estão respeitando um pouquinho mais esse começo de prova. Pois é, os primeiros quilômetros foram completados num tempo razoável, bom, o Paulo Alves dos Santos partindo à frente, puxando um pouco o pelotão de elite, que ainda tem o Clodoaldo Gomes da Silva, e o Frank Caldeira, que você acompanha com a camisa do Cruzeiro, agora passando um pouco à frente, corredor brasileiro, campeão
da Maratona Pan-Americana de 2007, Frank Caldeira, uma referência das corridas de rua no Brasil. Agora se hidratando porque, pelo jeito, 26 graus, assim, pra gente que tá um pouco fora desse ambiente não parece muito, mas pra quem tá correndo, pega. Mas lá são 26 graus com umidade alta, perto dos 80%. Então a sensação térmica é de mais de 30 graus. É importante estar se hidratando, o Frank sabe muito bem disso. Ele é experiente, não teve um ano muito bom de 2010. O melhor resultado dele foi ser o melhor brasileiro na meia maratona internacional do Rio, mas vem respondendo muito bem aí na corrida de Reis. E agora, os 4 primeiros colocados da prova masculina. O Frank Caldeira tentando passar por fora, mais uma vez pegando um copo d'água para se hidratar. Seguindo em frente, Frank Caldeira como líder da prova, o corredor brasileiro, seguido bem de perto pelo bicampeão da Corrida dos Reis, Marco Joseph, e ali, um pouco atrás, o Barnabas Kiplagat Kosgei, corredor do Quênia, fazendo esse jogo que não é bem de equipe, porque são 2 quenianos e um tanzaniano. Temos imagens ao vivo de Cuiabá, já nas ruas de Cuiabá, já passaram toda a parte de Várzea Grande da Corrida dos Reis, estamos acompanhando uma subida que é sempre um momento complicado para os corredores. E o que o Frank Caldeira deve fazer nessa situação em que 3 atletas africanos parecem fazer um jogo de equipe contra ele, Walter? E principalmente nessa subidinha depois do quilômetro 7, o que o Frank deveria tentar fazer, e eu acho que vai tentar e conseguir, é sobreviver a essa parte da prova. São 3 atletas muito experientes, o Marco Corir, que vai ali à direita do vídeo, o Paulo Alves ficou, mas já passou, ele passou o Clodoaldo, que vinha muito bem ali também, ele deixou o Clodoaldo para trás e vai tentando agora buscar esses 4 atletas. Vai ser um pouco difícil, olha a subida, dá para notar nesse momento que a subida fica um pouquinho mais íngreme, né? Os atletas tentando, e o Paulo tentando buscar tirar essa diferença, os da frente tentando fazer força para que ninguém chegue. O Paulo está pagando por aquele início mais forte que ele imprimiu, Walter? Com certeza está. Se ele tivesse começado um pouquinho mais leve, estaria nesse primeiro pelotão, nesse pelotão líder aí, onde o Frank, nesse momento, dita o ritmo de prova. Frank Caldeira passando, então, junto com os atletas do Quênia e o Marco Joseph, tanzaniano, bicampeão da prova da Corrida dos Reis, sendo cumprimentado pela torcida que acompanha a prova de perto. A participação popular em Cuiabá é muito grande. Cuiabá, capital do Mato Grosso, cidade de 540 mil habitantes aproximadamente, e Várzea Grande, que é a cidade onde aconteceu o início da Corrida dos Reis, ali antes da Ponte Sérgio Mota, que vocês acompanharam no início dessa transmissão. É uma cidade muito grande, muito importante no estado do Mato Grosso também. 240 mil habitantes aproximadamente. E aí, a chegada do feminino, a atleta vencedora Eunice Kirwa. Ela é atleta do Quênia, né? Pois é, do Quênia, mais uma vez, uma queniana mandando numa prova brasileira, e a Cruz Nonato, atleta do Brasil, chegando em segundo lugar. Lauter. A Cruz Nonato, que foi a Fabiana em terceiro, chegando a Fabiana Cristina da Silva em terceiro, e chegando ali também a Anastásia Gamar. Te surpreende esse resultado? Não me surpreende, porque a Eunice Kirwa venceu a meia do Rio esse ano. Também foi primeira na prova de Santos Internacional, fortíssima. E ela vem tendo bons resultados durante o ano, em todos os momentos que ela esteve aqui, foram 2 temporadas grandes. Ela entrou, chegou ao Brasil e venceu praticamente todas as provas que participou. A gente viu agora há pouco um termômetro de rua ali apontando 27 graus, bem cedinho em Cuiabá, já uma temperatura que promete um dia mais quente ainda para os mato-grossenses. E o Frank Caldeira continua a luta dele contra os atletas africanos. O Marco Joseph vem à frente, vem liderando esse pelotão de elite. 4 atletas que vão ditando o ritmo da prova, já com bastante distância para o Paulo Alves dos Santos, que vem num pelotão intermediário junto com o Clodoaldo Gomes da Silva, Lauter. Pois é, já eles entram no quilômetro 9. O Frank tem que pensar o momento certo para tentar ganhar a prova. E esse momento certo é bem antes, o mais afastado possível da linha de chegada. Porque se for assim para perto da linha de chegada, os africanos vão fazer barba, cabelo e bigode pro Frank. Então eu acho que ou ele tenta ditar um ritmo mais forte para minar as energias dos africanos, para entrarem na chegada mais desgastados, ou então foge sozinho. É muito importante dizer que essa distância de 10 quilômetros é uma distância olímpica de 10 mil metros, que atletas que treinam em pista também estão acostumados a fazer. No caso do Frank, não existe esse treinamento em pista. Não existe, ele não gosta, ele foge das provas de pista, e essa talvez seja a grande diferença, por exemplo, entre o Frank e o Marilson dos Santos, o grande vencedor da São Silvestre. O Frank talvez tenha mais talento que o Marilson, mas ele não faz a temporada de provas em pista. Com isso, ele não tem um ritmo forte para levar para a rua. E esses atletas africanos estão acostumados a correr em 10 mil metros de pista? Sim, então não só em pista, como prova de cross-country, no Campeonato Mundial de Cross-Country. A gente acompanha aí o Paulo Alves dos Santos no segundo pelotão, já mostrando bastante esforço nesse momento da prova, numa reta final, numa fase final da prova da Corrida dos Reis.
se esforçando bastante, correndo de boca aberta. Isso é comum, Lauter? O atleta quando está no final da prova, onde o desgaste é maior, quanto mais oxigênio entrar no corpo para ser transformado em energia, melhor. Então escancara a boca e vai. O Clodoaldo... Você via nasal, via oral, não importa. Se os olhos pudessem captar oxigênio, eles estariam com os olhos esbugalhados. Falando de pista, nós podemos falar também o seguinte, os atletas da África, eles competem muito nas competições de cross-country no começo do ano. Isso é muito importante também. O Barnabas Koskei, ele foi campeão mundial de cross-country em 2007. E está aí brigando, um atleta fortíssimo. E o Frank agora tenta fazer aquilo que eu falei, colocando um ritmo mais forte para minar as energias dos atletas da África. A única chance que ele tem de vencer é essa, não sei se vai conseguir. O Frank agora tenta esticar, tenta imprimir esse ritmo mais forte que você falou, Lauter, e vem seguido bem de perto pelo Marco Corir na corrida de Reis, em Cuiabá, capital mato-grossense. Frank Caldeira imprimindo um ritmo forte nesse momento, seguido pelos atletas africanos, o Marco Corir e o Marco Joseph. Ficou um pouquinho mais para trás agora. O bicampeão da prova tá sentindo o ritmo, Lauter? Tá sentindo. Essa quebra de ritmo deixou o Marco Joseph sem pai nem mãe, né? A gente nota que o Barnabas respondeu muito bem. Marco Corir, que é um atleta, é um garoto, 22 anos e muito veloz, também um grande corredor de provas de pista, sentiu um pouquinho também, mas não deixa os dois abrirem muito. Mas Barnabas vem tranquilo, respondeu facilmente ao ataque do Frank. Novo ataque do Frank. Novo sprint, nova corrida, esse arranque. Quando a gente fala sprint, é esse arranque que o atleta dá, que o corredor dá, tentando abrir uma diferença para o segundo colocado, mas o Barnabas Koskei parece até sentir menos o ritmo da prova do que o próprio Frank. E nesse momento, o atleta do Quênia, Barnabas Koskei, passa Frank Caldeira, o atleta brasileiro, e o Frank olhou várias vezes para trás, também se mostrando um pouco ofegante nesse momento na prova. É preocupante isso. E é um momento, assim, fundamental. Afinal de contas, estão a 300 metros, 400 metros no máximo da linha de chegada. E o Frank sabe que é incômoda a presença do Barnabas, que é, teoricamente, um atleta bem mais veloz que ele para a chegada. Nesse momento faz falta as competições em pista, o treinamento em pista, que o Frank não gosta muito. E ele tenta buscar mais o lado esquerdo da pista. Para ele, o Frank Caldeira tenta buscar, ainda fica olhando para trás para tentar ver qual é a posição do Marco Corir, que é o atleta mais alto entre os africanos que estão nesse primeiro pelotão. O Marco Joseph já ficou bem para trás, parece que a possibilidade do tricampeonato na corrida de Reis do Marco Joseph está afastada. A prova, nesse momento, está entre Marco Corir, segundo colocado, Barnabas Koskei, primeiro colocado, e Frank Caldeira, que vem um pouquinho mais atrás agora, Lauter. E a gente vê que o Barnabas chamou o Marco Corir para frente, porque os dois já estão sentindo que vai ficar com eles a vitória. Então ele não quer que o Marco Corir, nesse momento deve estar ventando contra, se aproveite dessa situação e não pegue todo o vento no peito como o Barnabas está pegando. Essa resistência do vento pode incomodar bastante os atletas nesse momento, nessa reta final da corrida de Reis, em qualquer prova de rua, quando a gente vê alguns atletas encaixotando, outros passando à frente ou deixando passar à frente, tem a ver com o vento. E agora, ataque do Marco Corir. Ataque do Marco Corir, o atleta mais alto. Muito veloz, um atleta que faz muitas competições de pista, tem excelentes tempos nas provas de pista, e o Barnabas, que talvez foi em 2007 o melhor atleta do mundo nas provas de cross-country. E um atleta que tem um biotipo diferente, ele é mais longilíneo, tem pernas compridas, isso auxilia também nesse momento de sprint final, de um arranque final para a prova? Talvez sim, é uma tese que ainda não foi comprovada cientificamente, né? Que a gente vê atletas baixos ganhando de atletas mais altos numa chegada também. E a reta final, então, o número 13, Barnabas Koskei, consegue passar o Marco Corir nos últimos momentos da prova, vem para a reta final. Barnabas Koskei, atleta do Quênia, vai vencer a corrida de Reis de 2011, não foi dessa vez que o Frank Caldeira aparece lá no fundo do vídeo. Deve ficar com o terceiro lugar, Barnabas Koskei em primeiro do Quênia, segundo o atleta queniano também, Marco Corir. Frank Caldeira vem para o terceiro lugar. Vamos ver também o resultado, o tempo da prova, para ter uma referência. Chega o Frank Caldeira em terceiro lugar, um pouquinho à frente do Marco Joseph, Lauter. Aí define o dorso, né, o tronco. Me parece que o tronco do Frank chegou, passou na frente, cruzou na frente. Os árbitros vão decidir já daqui a pouco, fazendo a foto da chegada. Mas o que acontece é isso, os atletas mais experientes nas provas mais duras, na pista e no cross-country, acabam vencendo naturalmente. Bem cansado o Frank Caldeira e mancando um pouco. Será que ele teve alguma contusão durante a prova? Já a gente tem uma informação. Aí o Paulo Alves dos Santos, passando em quinto lugar, atleta do Brasil, que começou bem a prova, puxou o ritmo no início da corrida de Reis, mas depois não conseguiu manter o ritmo que ele próprio imprimiu. Vai cumprimentando o público que comparece ali na Praça das Bandeiras, uma referência, um ponto turístico da capital mato-grossense. Muitas bandeiras ali para o Frank Caldeira, mas não deu dessa vez. O Frank Caldeira no ano passado ficou em segundo lugar na prova e nesse ano fica em terceiro lugar
Apenas repassando o resultado, Barnabás Kosgei do Quênia em primeiro, Mark Korir também do Quênia em segundo lugar e Frank Caldeira do Brasil em terceiro, Lauter. O Frank tentou, bem que ele tentou e fez o que ele deveria fazer no quilômetro 9, tentando quebrar o ritmo dos atletas, minar as energias deles, não conseguiu e sabia que ali, faltando 400 metros, seria desses dois atletas a vitória, com certeza. Sim, o Barnabás Kosgei parece ter chegado sobrando na prova. Teve um momento que o Frank estava ditando o ritmo ali na reta final, nos últimos 2 quilômetros, olhando para trás, mas pelo jeito ele estava com mais dificuldade de manter esse ritmo do que o atleta queniano. E essa manutenção de ritmo em alta intensidade é que faz que esse ganho nessa manutenção de ritmo em alta velocidade vem dos atletas de pista, atletas de provas de cross-country de nível internacional. Numa prova assim, eles atingem uma média de 20 km por hora, 19 km por hora, que é uma velocidade bem alta. E nessas condições climáticas deu 30 minutos e 22 segundos, quer dizer, perto dos 3 minutos por quilômetro, dos 20 km por hora. O recorde está mantido, 29 minutos e 29 segundos, que é de 2002 do Valdenor Pereira dos Santos. E agora, Mauro Júnior. Frank Caldeira tem fôlego para falar com o público ou está muito cansado, Mauro? Bom dia. Bom dia, Correge. Bom dia, Lauter. O Frank acabou de chegar aqui cansadíssimo. Que disputa com os quenianos ali, hein, Frank? O final, né? Faltando 2 últimos quilômetros. Eu tô revivendo uma nova fase, uma fase de tentar me superar. Foi isso, valeu a força, né? Mais uma vez o Brasil mostrando potencial. Queria agradecer aí a todo o público do Brasil inteiro que torce por mim. Esperar que em 2011 você possa acompanhar um esporte vencedor do Brasil na Globo. Valeu. O Frank que venceu em 2008 e tem um apoio caloroso dos cuiabanos, né, Frank? Eu fico triste de não conseguir reverter isso, né, em primeiro posto. Mas é sequência de um trabalho, tem que ter paciência. Volta a falar, eu queria agradecer a todos que gostam do meu trabalho e que torçam bastante para 2011 o Brasil ser vencedor. Valeu, Cruzeiro! Valeu, Frank. Quem está aqui também é a Cruz Donato da Silva, segunda colocada entre as mulheres. Não deu para vencer aqui, né, Cruz? Nossa, mãe, a reta final parece que dá-se um ânimo mais, mas não deu para pregar, né? Mas estou agradecida de ser a segunda colocada, né? Que vim da 4ª colocação do ano passado. Estou muito contente com a minha colocação hoje. Certo, Cruz. Parabéns e também boa sorte nas próximas provas. Marcelo Correge. Obrigado, Mauro Júnior, aí com o Frank Caldeira, brasileiro mais bem colocado na prova masculina, 3º colocado, e a Cruz Nonato, 2ª colocada na prova feminina, a brasileira mais bem colocada entre as mulheres. 2 vitórias dos quenianos no primeiro evento esportivo dessa manhã esportiva aqui na Globo. Mas tem muito mais por aí no Esporte Espetacular. Cristiane Dias, Luciana Ávila. Valeu.